Deus vier apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Entre eles, apresentando-se perante o Senhor, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conservará a sua integridade, embora como incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela tua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentando em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher disse: ainda conservarás a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele respondendo: como falas uma louca doida? Temos recebido o bem de Deus e receberíamos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Até que botei sentar, irmãos. Em nome de Jesus. O que eu aprendi com essa palavra, irmãos? Agora eu passei por cirurgia novamente. O ano passado foi um pouco delicado. E uma madrugada o Senhor falava comigo sobre a vida de Jó. E foi nessa palavra que Deus falou tremendamente, irmãos. Pela glória de Deus, eu tirei um lipoma e 2 cistos. E foram benignos para a glória do Senhor. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? O Senhor me mostrou o valor da vida e o valor da morte. E é como diz a palavra, que nós temos o domínio na nossa boca. E o que Deus tem me mostrado? Que a cada amanhecer nós temos o domínio sobre a bênção e a maldição. O que tu escolhe para a tua vida? Já no dia, quando amanhece, muitos têm escolhido a maldição. Muitos têm levantado, como disse a irmã, que eu louvei o nome do Senhor, glorifiquei ali chorando. Levanto a correria do tempo, já sai sem orar, já sai sem buscar a face do Senhor e já vão para a rua fora. Mas muitos ainda têm a oportunidade de acordar e dizer: bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, te entrego o meu dia. Muitos antes levantam e vão abençoar a sua casa, vão abençoar seu esposo, vão abençoar a sua família. E é isso que Deus quer nos dias de hoje, irmãos. Que nós venhamos viver a palavra que está sendo pregada. Nós não podemos simplesmente só olhar e vir pegar nossa Bíblia e só para quando vir para o culto. Nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Eu aprendi anos atrás que eu tenho meus horários de oração. É às 10, às 3. E muitas vezes eu faço campanha às 6 da tarde com meu esposo e a minha filha. E ainda, irmãos, nós temos a madrugada. É exibimento? Não, irmãos. É o comprometimento e a responsabilidade e o temor com aquilo que Deus nos deixou e nos confiou para fazer. Porque tu não faz a obra de qualquer maneira, irmãos. Nós temos que nos preparar, nós temos que ler a palavra, nós temos que se purificar, nós temos que jejuar. Nós não podemos fazer a obra de relaxadamente de qualquer maneira. Hoje as pessoas estão muito cheias do eu faço, eu aconteço e não fazem, irmãos. Nós não podemos nada se nós não buscarmos os pés de Jesus. Nós não podemos sair da presença de Deus. Porque é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que nos conhece. Diz que a palavra não chegou à nossa língua e o Senhor já sabia o que eu ia pregar nesse culto. Mas muitos ainda estão desapercebidos. E o Senhor estava me falando através dessa palavra, irmãos, que muitos estão mortos espirituais dentro da minha casa. E eu perguntei para o Senhor: por que, Jesus? E Ele me levou a dizer: porque muitos hoje em dia, o inimigo usa dentro da minha casa. Empresta o ouvido ao que não deve ouvir. Empresta os olhos a olhar o que não deve. Desvia os pés da direção que eu mando. Irmãos, nós temos que viver um
temos que buscar dia e noite a presença de Deus. Não é tempo de nós ficar desapercebido. E o inimigo, ele tem semeado no meio do povo de Deus a discórdia. Muitas vezes o inimigo está usando o que é a nossa mente mesmo, dentro de casa. Eita, aleluia! Como falou a irmã pregando, irmãos, eu achei isso tremendo. Como diz Deus, Ele sempre sabe o que tu vai pregar, Ele sabe o que Ele te dá para te trazer no meio do povo de Deus, e Ele levanta alguém para confirmar a palavra. O que acontece? Muitas vezes o inimigo está usando agora de estratégia a mente dos irmãos. Ele te faz te preocupar, ele te faz muitas vezes ver coisa que não aconteceu. Muitas vezes ele tem entrado em casamentos que não acontecem, mas ele faz a esposa olhar, ele faz o esposo achar que está acontecendo alguma coisa. Isso porque, irmãos, porque não está buscando como deve. Devemos ter oração, devemos ter busca na presença de Deus. E temos que ter meta. Nós em casa, irmãos, nós fazemos campanha de oração. E um dia o Senhor disse para mim, não adianta fazer campanha de oração sem meta. Eu disse, mas Senhor, como assim sem meta? O Senhor disse assim, sobre a palavra. Eu velo pela minha palavra. Aleluia. E toda vez que tu for fazer uma campanha com teu marido e tua filha, para me buscar, e eu vou te dar o capítulo, e eu vou te dar um versículo, e tu saberás que sou eu usando a tua vida. Aleluia. E nós fizemos campanha de 3 dias, irmãos. E para a glória de Deus, sobre o versículo 121, o Senhor respondeu. Não foi na outra semana. Foi um dia, quando terminamos na quarta, na quinta veio a resposta. Sabe o que é isso, irmãos? É a dedicação em nós buscar. Eu, todas as vezes que eu me operei, os irmãos me conhecem, tem irmãos que me conhecem desde criança aqui. E eu chegava no médico, irmãos, eu nunca me abalava. E essa última vez, quando eu saí daqui de Bagé para ir lá no meu oncologista, eu cheguei na frente dele e eu fiquei por terra. Aquele homem falava e eu não entendia. Eu fiquei triste, eu fiquei com vontade de chorar, eu fiquei tudo naquele momento. E quando eu cheguei em casa, ali no carro que a minha filha tinha levado, ela disse, mãe, o que foi? Eu disse assim, não tem nada, minha filha. A mãe vai vir para fazer cirurgia. E ela me olhava e ela sabia que tinha algo errado. Meu marido olhava e sabia que tinha algo errado. Eu cheguei em casa, a minha outra filha também viu que tinha algo errado. E eu tenho o costume de dizer assim, eu vou destronar na madrugada. Porque eu não tenho coisa melhor, irmãos, que a oração da madrugada para nós guerrear. E aí eu disse para eles, eu vou descer a madrugada e eu vou falar com o meu Senhor. E quando eu fui naquela madrugada, para os pés do Senhor, eu disse para ele, Jesus, por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo esse abatimento? Por que eu estou me sentindo sozinha? Por que eu estou me sentindo desta maneira, Senhor? Naquele momento o Senhor disse assim, ó, por um momento, dentro daquele consultório, eu me retirei de ti e eu deixei tu sozinho. Por um momento eu queria saber como tu, para que tu visse que a tua dependência não é a tua carne, mas que a tua dependência vem em mim. Sabe por quê, irmãos? Eu achava que ainda estava na minha força. Eu achava que quando eu não dormia, eu ficava orando para Deus tirar a dor. E amanhecendo uma vez, porque eu não suportava as dores, eu achava que ainda era a minha força, mas eu já estava andando no colo do Senhor. Naquele momento eu vi a necessidade de buscar mais e mais na presença de Deus. É por isso que muitos cristãos assim, eu estou que não aguento, eu estou que não suporto, mas não é nós mais, não é mais a nossa força, mas é a força do Senhor que nos carrega. É a força do Senhor quando tu ora e busca e entrega. Muitas vezes, irmãos, esse homem é um exemplo para nós. Esse homem foi um exemplo porque ele foi questionado. Quantas vezes tu está passando por provas? Porque a luta quem dá, nós vemos aqui, quem deu a luta e pediu para ser provado, a prova é o Senhor. Mas a luta quem dá é Satanás. Isso eu aprendi. A prova tu passa e tu tem a vitória. A luta, se tu não tiver firmeza na presença do Senhor, ela se arrasta.
anos após anos, tempo a tempo. E quando ali, irmãos, esse homem foi provado, Satanás foi, ele queria tocar, mas Deus disse: toque em tudo, menos na vida do meu servo. Muitas vezes vamos passar prova assim. Nos dias de hoje, irmãos, não te engana que Satanás ainda não vem diante de Deus e te aponta teus pecados, te aponta tuas faltas. Quando tu diz que eu vou orar, eu estou no ciclo de orar, eu vou orar, mas tu chega em casa e ele consegue na tua mente fazer esquecer aquele propósito que tu fez de oração. Eita, quantos chegam em casa e largam a Bíblia e aqui só pegam para vir para o culto? Quantos que chegam, como o Senhor me mostrou, que não dobram os joelhos na minha presença, minha serva? Estão passando lutas por falta de sabedoria. Por que Deus deixou na palavra, irmãos, que o meu povo perece por falta de sabedoria? É tempo de nos revestir da oração. É tempo de tomar posse do jejum. O cristão esqueceu o aprendizado do Senhor. Nós temos que fazer de posse do jejum. Nós temos que fazer de posse da palavra. E lutar e guerrear nela, irmãos. O povo está deixando de fazer a oração de guerra. O que é a oração de guerra? É a oração da palavra. É ministrar sobre a palavra. Senhor, que é o meu pastor e nada faltará. Eu repreendo, eu não aceito, eu rejeito. Que falta tu está tendo dentro do teu lar lá? Nós temos que determinar aqui. O povo de Deus, irmãos, tem que tomar posse dessa palavra. O que Deus disse? Eu me revelarei àqueles que querem aprender de mim, aqueles que querem. Deus diz, por que muitos dizem assim, mas aquele mal entrou dentro da casa do Senhor, Deus está usando, Deus está falando. Mas ele quis aprender do Senhor, ele deu tempo a Jesus, ele deu o tempo dele mais precioso, como a irmã Lisiane pregou aqui, ele pegou a melhor parte do Senhor, essa é a tua. Quando irmãos, isso é experiência própria. É a palavra. Quando tu põe a primeira coisa na tua vida, Jesus, as demais coisas vão ser chegando. Tu vai dizer assim, mas tu recebeu tudo, é por isso que tu diz, eu estou em pé pela graça e a misericórdia do Senhor. É somente pela graça e a misericórdia. Irmãos, eu não entendo. Mais uma vez eu perguntei para o meu oncologista se eu tinha cura, se eu tinha um tratamento para não ter que passar mais por cirurgia, porque eu não lembro mais já quantas cirurgias eu fiz, quantos pedaços eu tirei. E ele disse que não tem. Toda vez que aparecer eu vou ter que correr, ir lá e ele tirar. Agora ela estava num tamanho mais ou menos de uma laranja grande assim que meu esposo pegou na mão e viu, para levar para o laboratório. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus é Deus que faz milagre. Aleluia! Eu tenho contemplado Deus fazer milagre, mas o povo de Deus está se esquecendo, irmãos, que assim como Jó, nós estamos no tempo da provação. E tu ser provado é tu pedir as armas para Deus. Eu vejo gente murmurar na hora da prova. Eu aprendi, irmãos, eu posso passar o que passar, mas do Senhor eu não murmuro, porque fui eu, com os meus erros, as minhas escolhas talvez que eu fui parar naquela situação. Quantas vezes a gente dentro de casa está com problema, mas em vez de orar, em vez de pedir ao Senhor, tu vai tentar resolver, tu vai tentar fazer, quando tu não tem que fazer nada, tu tem que dobrar os teus joelhos, orar e clamar, Senhor, me dá a solução, o que eu faço, Senhor, me dá sabedoria, me dá as armas para guerrear nessa prova. Eita, labaxe, lemascurianda, ribasuricando, alamanaste, aleluia! Aleluia! Irmãos, é tremendo que Deus vem me falando sobre a palavra. Que o povo está perecendo porque ele saiu da palavra. O povo hoje acha que ele cura, que ele faz, que ele acontece. E na verdade nós não fizemos nada. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos vaso na mão do oleiro. E como vaso na mão do oleiro, o que temos que fazer? Todos os dias para a presença dele, pegar o nosso caco e dizer, Senhor, me limpa, me purifica, me santifica, porque tu sabe a hora de me usar.
E outra coisa, irmãos, eu não posso reter o que Deus me disse. As profecias. As profecias que estão sendo entregues muitas vezes na carne, para o eco da pessoa, porque sabe a necessidade. Deus te acha onde tu quer. Se Deus quiser falar contigo, Deus vai te achar no serviço, na rua, Deus vai levantar alguém, mas tu não precisa ir atrás do profeta. Aleluia! Hoje eu orei, irmãos, eu vou dar testemunho por alguém que está vivendo uma situação porque foi entregue uma profecia da carne. E é uma situação complicada. Então, tem que cuidar. A pessoa saiu da casa do Senhor. A pessoa se desviou por ouvir aquela profecia. Nós temos que vigiar e orar. Por isso que a palavra diz em todo tempo e em todo lugar. Eu preciso ser mais que o meu irmão. Eu tenho que estar aliado com o meu irmão. Eu tenho que estar de braço com ele. Na casa do Senhor não existe eu sou mais, eu sou menos. O pregador que está aqui, ou o irmão que está ali. Não, nós somos um corpo. Para isso Deus disse. Eu vou convidar o irmão fulano de tal porque Deus usa. Não, o irmão, Deus quando quer, ele vai usar qualquer um de nós aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Só pode usar aquele que está com o coração puro. Muitas vezes o povo de Deus vai orar com o coração rancoroso. Aleluia! Assim como tem pastores que hoje muitas vezes só querem ver o rebanho grande crescer e a lã. Mas ele se esquece que um dia ele foi obreiro. Ele se esquece que um dia ele foi membro. E que quem preparou e quem cingiu ele para fazer a obra foi o Senhor. Muitos estão precisando voltar ao primeiro amor. E eu não sou covarde para falar isso, irmãos. Eu não posso reter o que Deus me deu a palavra. Porque quando eu prego a palavra e a verdade, aquilo que Deus tem me dado, o Deus tem acrescentado meus dias de vida. E o meu compromisso é com a palavra, é com o Senhor, para depois ir com o meu pastor. Eu não estou dizendo que nós temos que desrespeitar, mas nós temos que ter temor, nós temos que receber a palavra e comparar, nós temos que estudar. Antigamente o povo recebia a palavra e chegava em casa e ele ia averiguar. Hoje o povo ouve a palavra e não questiona. Não vai para a palavra estudar. Não faz de uso daquilo que aprendeu na casa do Senhor. E nós precisamos fazer de uso, irmãos. Nós não podemos deixar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Tu tem aqui instrução para criar teus filhos. Tu tem instrução, maná, secandeleste, candarabana. Irmãos, está tão sério. A vinda do Senhor está tão perto que já começou a se cumprir quando Deus diz na palavra que falaria com as crianças e os velhos. O meu filho tem um neto que me deu um neto de presente para a glória do Senhor. E antes do Josué nascer, o Senhor disse, há 8 anos atrás, antes dele nascer, o Senhor disse assim, quando esta criança vir, usou mais um profeta da casa do Senhor lá no Paraná. Quando essa criança vir, eu não vou esperar ela crescer. Eu vou usar ele ainda criança. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus deu um sonho profético. Sabe o que é sonho profético? Deus deu para ele a palavra do Senhor. Deus deu o capítulo e a palavra. E o versículo me disse para ele, vai e fala aos teus pais. A primeira palavra, ele ganhou uma Bíblia da avó dele que mora lá perto. E sem ninguém mandar, essa criança começou a estudar a palavra, irmãos. Por isso que eu digo, temos que ensinar o nosso filho, a nossa filha, os nossos netos a andar na presença de Deus, a falar do amor de Jesus. E agora essa semana ele ligou para mim e disse, vovó, estou muito feliz, eu preciso te contar uma coisa. E ele disse para mim, irmãs, vovó,
O Senhor, eu tive um sonho profético de novo, vovó. E Deus me deu Isaías e falou o capítulo e o versículo. E olha o que diz da glória da casa do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? A obediência. É tu criar teus filhos no caminho do Senhor. O teu filho não é qualquer um. Ah, mas o meu filho está no colégio, tem que acompanhar. Não, tem que acompanhar. Teu filho é único, exclusivo. Ele tem a bênção do Senhor. Ele foi gerado. Deus abençoou aquele ventre e colocou. Aleluia. Nós temos que aprender, irmãos. A vinda do Senhor está perto. Aquele que tiver desapercebido, ele vai ficar. É hora de nós rever os conceitos da palavra, irmãos. Tem muitos que estão ateviando, olham muito a aparência, mas não vê aquela alma que está sendo perdida. Por isso que quando entra um desviado nessa porta, nós temos que acolher. Não interessa a maneira que chega uma alma aqui, nós temos que acolher, amar. Porque um dia nós chegamos de qualquer jeito naquela porta. E nós fomos amados, nós fomos limpados, purificados e santificados pelo Espírito Santo. Eita, e onde ele este cai, e nós precisamos carregar a presença do Espírito Santo. E onde este candelabra cheias, porque se tu não carregar a presença do Espírito Santo, como que tu vai contagiar na fila do mercado? Como que tu vai contagiar no teu trabalho? Como que vão ver a diferença daquele que tu é uma mulher de Deus, um homem de Deus? Porque quando carregamos a presença do Espírito Santo, nós não precisamos fazer nada. O Espírito Santo que é em nós vai constranger até aquela pessoa chegar e dizer: tu tem algo diferente. O algo diferente não é tu, não é tua beleza, mas é aquilo que tu carrega do Senhor. Porque tu dobrou teus joelhos, porque tu clamou a presença de Deus, porque tu pediu que Jesus fosse contigo. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Irmãos, é muito tremendo. Mas Jó, irmãos, ele sabia que ele não tinha feito nada. A palavra nos diz que ele foi contentado pelos amigos. E se nós trouxer para cá a situação de Jó, quantas vezes tu está passando uma provação e o inimigo usa pessoas à tua volta para te acusar? Mas se tu está fazendo isso é porque alguma coisa tu fez. Irmãos, eu aprendi que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Toda vez que eu sou questionada, eu fico quieta. E as pessoas têm que aprender, irmãos, que muitos têm que dizer assim: mas Jesus é amor, irmã Márcia. Mas ele vem para nós como advogado. Como advogado, ele vai advogar a tua causa. Mas e quando ele vir como juiz na tua vida, tu está preparado para ser julgado? É profundo e forte, irmãos. Por quê? Será que eu estou? Como que eu estou para enfrentar o meu juiz? E ele vai julgar com severidade. Diz a palavra do Senhor que quando ele vem, Deus está aqui, irmãos. Deus vai julgar todos nós, sem A, sem B. Ele vai julgar, irmãos. E o que Deus está querendo agora? Muitos vêm para a casa do Senhor. Eu não vou, vocês não vão ouvir isso da minha boca. Levanta a mão, faz isso, faz aquilo. Não. Porque o ato de adoração, ele tem que ser espontâneo. Se tu não adora em casa, tu não vai adorar na casa do Senhor. Aleluia! Se tu não ora em casa, tu não vai chegar aqui, tu não vai aguentar a oração de joelho. Tu vai reclamar, tu vai ficar incômoda. Por quê? Porque tu não orou em casa. Mas eu oro tantas horas. Então vamos ver, vamos provar, vamos pro joelho na casa do Senhor. Não vão aguentar, muitas vão levantar, estou com dor no joelho. Sabe por quê? Porque tu não está acostumado a fazer aquele horário, aquela matinal na presença de Deus. Quando a gente começa a orar na presença de Deus, irmãos, eita, aleluia! E uriando e mastica dela baixai, tu sente, irmãos, é uma alegria, vai passando os dias e tu quer mais e mais na presença de Deus. Muitos que não oravam passam a orar, porque sabem que é intimidade. Por que Deus vai te revelar se tu não está sendo íntimo dele?
Tu vai pegar uma pessoa que passa na rua e vai convidar a estar na tua casa? Deus só vai se revelar aquele que tem intimidade, aquele que tem pagado o preço, aquele que tem sido fiel. Irmãos, eu aprendi uma coisa: eu não me importo o que fale, quer ele falar ou deixar ele falar. Me importa sim o que Deus pensa de mim. Quando eu estou na presença dele, tem gente questionando isso e aquilo, mas muitas vezes não faz aquilo que tu faz na tua casa, que tu ora, que tu declara, que tu ensina teus filhos ali, ó, na presença de Deus. Aleluia. Aonde que estão os cultos domésticos em casa? Aleluia. Eita, mas eu não tenho tempo. Mas eu estou correndo. Se tu levanta, tem que pegar o serviço às vezes. Por que não levantou um pouco mais? Por que tu não deu 5 minutos para o Senhor? Em 5 minutos que tu abençoa a tua casa, tu está livrando ela. Em 5 minutos que tu abençoa e sai do teu trabalho, Deus está te dando livramento. Muitas vezes teu patrão vai chegar assim, mas tu orou, e ele vai nem te enxergar naquela empresa. Deus só pode fazer por aquele que está e quer andar com ele. Eu tenho visto muita gente cheios do eu. Eu vou subir, eu vou subir. Mas eu digo uma coisa, irmãos. Deus ama todos de maneira igual. Mas Deus tem seus íntimos. Aquele que dá tempo. Aquele que para tudo para ouvir a voz do Espírito Santo chamar. Aquele que quando está lá no sofrimento, que se depara com alguma luta, que não sai a murmurar, mas Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer? Me dá a direção. Porque geralmente tem muitos que fazem. Nós temos que, sim, irmãos. Nós temos perdas muitas vezes. Mas agora, um dia uma irmã me disse assim: irmã, eu perdi alguém. Deus te dá o tempo para te chorar, irmãos. Mas tem um tempo só que tu tem que plantear, depois tu tem que seguir a tua vida. Quando a minha mãe faleceu, aquilo me doeu porque foi de repente. A gente não esperava. Eu tive que entrar para orar com ela na UTI e foi o último respiro que ela teve, foi nas minhas mãos. E eu vou dizer para vocês assim, chegou um dia que o Senhor disse assim, deu. Até que tu planteou, tu já viveu um luto. Da agora em diante eu preciso de ti na minha obra. Aleluia. Então eu digo para vocês, irmãos, por isso que Deus deixou na palavra que haveria tempo para todas as coisas, porque Deus conhece o seu povo. Deus sabe que haveria no meio do seu povo preguiçosos que se encostam uns nos outros para não fazer a obra de Deus, que não querem ajudar seus dirigentes, que não querem muitas vezes nem ajudar numa limpeza, mas querem depois que o nome apareça. Eita, mas naquele dia, naquele dia o Senhor está aqui, Calista. Lembra aquele dia que tu ajudou sem pedir? Lembra aquele dia que tu fez sem eu mandar? O verdadeira obra é aquela que ninguém vê, é aquela que tu faz espontâneo. Tu não precisa aparecer, mas o teu Deus te enxerga, o teu Deus te vê o que está fazendo. Eita, labasturiana. Tem gente que adora, né? Estão pedindo isso, estão pedindo. Levanta a mão e dá uma oferta alta. Mas no dia da vinda do Senhor, talvez aquele dia que tu está lá chorando, que tu queria ofertar, mas Deus, tu disse, Senhor, eu não tenho, mas eu vou ofertar orando para que esse congresso aconteça. O Senhor naquele dia vai dizer, mas eu te vi quando tu orou, eu vi quando tu clamou. Isso é a obra de Deus. É essa obra que Deus quer que venhamos nos unir para fazer, irmãos. É nos humilhando, nos apalumbrando uns aos outros, é chorando aos pés de Jesus. Aleluia. Por que o Senhor disse na palavra, quanto mais dado, mais exigido? Vocês acham que o ministério da intercessão é fácil? É o meu maior ministério. Através dele eu ganho o dom da palavra, eu ganho o dom da cura e de profecia. Ele te abre o leque para todos os outros dons. Mas agora pensa o preço que tu tem que pagar
Porque muitas vezes tu vai dizer, Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu não quero ir. Não sei se mas eu preciso que tu vá. E aí ele vem e ele diz, te prepara que eu vou te enviar tal. Te prepara que tu vai fazer tal. Eita, lá baixo. Aleluia. O ano passado, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, esse ano eu já comecei. Eu começo uma oração que todos deveriam fazer. Nem que seja um dia na semana, tu deveria tirar para o Senhor. E preparar o teu lar para o fim do ano. E para a chegada do outro que vai chegar. Porque nesse meio tempo tu vai ver as experiências que vocês vão viver com o Senhor. E eu faço isso todos os anos que eu aprendi com o Senhor, que Ele mandou. O ano passado eu comecei em outubro e fui de jejum até março. Eu sempre entrego. Só que quando chegou na época de eu entregar, o Senhor disse, eu quero mais 3 meses minha serva de jejum. Eu não sabia, irmãos. E o ano passado o Senhor vivia me dizendo que talvez eu fosse passar por cirurgia. Eu, na minha ingenuidade, eu dizia assim, ó, eu estou fazendo, Senhor, o que tu quer com esse? Só que o jejum que o Senhor mandava eu fazer, os 3 meses a mais, era a cirurgia que eu ia passar. Aleluia. Por quê? Porque depois da cirurgia, irmãos, eu fiquei uma semana dormindo, para vocês terem uma noção. Eu estava anêmica, eu estava com muitas coisas. E eu sou portadora de Crohn, fibrose, tenho um problema no coração, sou diabética por uma medicação errada. E ali eu aprendi que quando Deus mandou fazer aqueles 3 jejuns ali, aqueles 3 meses a mais, não era pelo povo, mas era por mim mesmo. E Deus preparou todas as coisas, irmãos. Muitas vezes, irmãos, é o que eu digo, quando nós vivemos essa palavra que Jó fez. Jó não reclamou, mas ele passou calado. Quando ele fala aqui para a esposa, como tu pode falar, como falas uma louca? Porque ele não admitia que fizesse. Aí eu te pergunto, Deus mandou eu colocar minha casa em ordem. Quando Deus mandou, eu cheguei e disse, a minha filha tapou os ouvidos que não queria ouvir. Eu quero saber. Que ela é assim, tem medo que eu parta. E eu estava em paz, irmãos. Mas por que colocar a tua casa em ordem? Porque Deus sabia tudo que eu podia o inimigo usar contra mim mesmo. Eu tinha que fechar todas as brechas, porque depois eu não ia poder orar. E nesse meio tempo, um cachorrinho que eu tinha 18 anos, que eu tinha ganhado um vizinho, ele adoeceu. E ele morreu com todas as doenças que eu tenho. De tentando veterinário. Então, nós temos que vigiar. Ai, irmão Márcio, é superstição. Não é superstição, irmãos. Isso eu estou falando, isso é real. Tu tem que aprender a vigiar. Tu tem que vigiar. Tu tem que fechar todas as brechas na tua casa. Muitas vezes chega alguém, tu sabe que aquela pessoa, tu orou, tu expulsou o que veio sobre a vida daquela pessoa. Tu orou, tu pediu que Deus cingisse a mente daquele que entra na tua casa. Muitas vezes ele não vai falar, mas ele vai pensar. Quando tu passa a ser um homem e uma mulher de Deus como Jó era, Deus te dá estratégia para te cingir a tua casa, cingir teu ministério. Mas muitos não entendem isso. Muitos acham que orar é fadigo, é canseiro. Muitos acham que ficar só na oração, jejuar é demais. Sabe que toda vez que tu ora, toda vez que tu jejua, tu ganha vida, tu ganha alegria. Deus te enche da graça, do poder, porque não precisou imputar uma lei. Tu fez espontâneo para ele. Aleluia. A igreja precisa aprender, irmãos, como esse homem aqui. Por que lá no capítulo, vamos ler o capítulo 42, irmãos, que eu não quero me estender por causa do horário. Aonde ali Jó fala, irmãos. Ali no 42. Aleluia. Aqui diz, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me,
Pois havia dito, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. E Deus ali mudou o cativeiro, deixou o porquê. Porque muitas vezes a gente acha que conhece o Senhor. Muitas vezes tu acha que sabe fazer algo. Porque eu tenho tantos anos da casa do Senhor. E eu aprendi uma coisa com o Senhor, irmãos. Todos os dias nós aprendemos na casa do Senhor. Todos os dias o Senhor vai te dizer, é isso, é desta maneira, é aquilo. Irmãos, Deus te revela a mesma palavra de várias formas. Quando eu abro a Bíblia, todos os dias Deus fala uma coisa. Tem palavras que Deus me dá um versículo que tu prega horas e horas sobre aquele e não consegue levar tudo que Deus quer. Mas tu está disposta a pagar esse preço? Tu está disposta a pagar, a ter intimidade com Deus? O que Deus fala para a igreja nessa noite? Que Ele pode fazer todas as coisas. A palavra do Senhor diz que para Ele nada é impossível. Mas Ele também diz na palavra dele, se creres, tu verás a minha glória. Irmãos, isso é verídico. Faz mais de 20 anos que a minha filha está com 20 anos. Quando Deus me falou essa palavra, se creres, tu verás a minha glória. Mas será que tu crê ou tu acha que tu crê? Eu fui provada na minha fé. Sabe o que é a fé? É todo mundo te dizer, até a tua família, até teu esposo muitas vezes, ou teus filhos dizer, não vai acontecer, isso não pode. E tu crê que no tempo e na hora de Deus vai acontecer. Aleluia. Porque Deus não o homem, o filho do homem para que nem filho da mulher para que se arrepende. Aleluia. Se Deus te prometeu, muitas vezes nós tratamos as bênçãos na nossa vida. Nós fizemos algo que desagrada a Deus. E muitas vezes Deus não pode te entregar, porque tu não está preparado para administrar aquilo que Ele vai te dar nas tuas mãos. Sabe qual é o segredo da prosperidade, irmãos? Eu vou dizer o que é. A bênção financeira só vai vir na tua vida quando tu não tiver ganância no teu coração. Porque Deus conhece o coração puro. Ele vai te provar. Tu vai ter 10 reais só no bolso e Ele vai mandar tu dar. E aí Ele vai ver se tu vai dar porque Ele mandou ou porque tu quer abençoar realmente. Aquele que não tem ganância é aquele que vai ser mais abençoado. E aí tu vai ficar parado com o que Deus vai fazer na tua vida, na tua conta bancária, na tua situação. Deus muda a tua volta. Faz 2 anos, eu estou falando isso porque para mim isso e nada é a mesma coisa. Faz 2 anos que eu sou convidada, eu fui esse ano de novo para ir a Camboriú pregar. E aí chegou uma irmã e disse assim para mim, ó, irmã Márcia, eu descobri que tu foi a Camboriú pregar. Quem foi que te lançou lá? Pede para lançar meu nome lá também. Eu disse, ninguém. Mas quem é que fez a tua agenda? Jesus. Amém. Aleluia. Eu fui convidada a pregar lá, irmãos, por Jesus. Amém. E para mim pregar lá e pregar aqui é a mesma coisa. Eu não vejo esse absurdo com que uma pregadora bem conhecida me falou. Por quê, irmãos? Porque para mim pregar é aquilo que Deus quer, independente para quem seja. O importante é que Deus me veja, que eu possa fazer a vontade do meu Senhor. E tu acha que Deus vai mandar alguém para um lugar assim, onde a pessoa vai se deslumbrar com o que vê? Se tu tiver ganância no teu coração, irmãos, isso é muito sério que eu estou falando aqui. Deus não vai te abençoar. Agora, aquele que não tem, Deus vai derramar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pode ter certeza que Deus conhece o teu coração. Eu lembro que uns anos atrás, irmãos, alguém estava do meu lado e riu no círculo de oração, porque eu não tinha oferta. Mas eu estava tão feliz com o Senhor que eu disse assim, Senhor, eu vou dizimar minha vida para Ti. E alguém riu e disse assim, que isso, irmã, a senhora está ficando doida? Assim, Deus disse que a gente se era chamada de louca. Sabe por quê? Porque quando tu dizima com amor ao Senhor,
Talvez na tua casa, às vezes tu quer ajudar, tu não vai ter o dinheiro, mas tu pode fazer um bolo, tu pode fazer alguma coisa para a igreja ali, conseguir aquele dinheiro que a igreja precisa. Às vezes as pessoas só estão olhando. Se tu quiser abençoar alguém, diz a palavra do Senhor, aprendi isso em criança, que a direita da esquerda não tem que saber. Eu não preciso constranger um irmão, uma irmã que está passando por luta, eu chegar, eu trouxe no culto e mostrar para todo mundo que eu estou não. A verdadeira oferta é aquela que ninguém vê. É aquela que tu dá em coração. Essa e a recompensa é Deus que dá. Então eu quero mostrar que através da vida de Jó, irmãos, tá? Deus hoje está te dando a oportunidade de tu escolher a bênção ou a maldição. Deus está te dando um despertar para que tu tenha uma vida com Ele, para que tu possa buscar como esse homem buscou. Esse homem chegava a ofertar para os seus filhos pela vida, porque eles não eram na presença de Deus. Então eu vou dizer uma coisa, irmãos, também pode ser pesada agora o que vocês vão ouvir. Não existe isso, se tu quiser tu vai ficar em casa. Não. E outra coisa, irmãos, como teu filho vai aprender na casa do Senhor, se muitas vezes tu traz ele e tu dá um celular, como é que ele vai ouvir a palavra? Como é que ele vai aprender a temer ao Senhor? Como é que ele vai ter esse respeito se tu dá um celular para ele interter? Quando Deus falou para mim, irmãos, eu chamei meu filho e mandei ele tirar dos meus netos. Eu tenho um casal de netos e eu mandei tirar. Porque Deus não se agrada. Mas não estou falando comer uma bolachinha, uma coisinha, não. Eu estou falando do celular, porque o celular é a maior arma que o inimigo tem entrar na cabeça, não só das crianças, mas dos adultos também. É uma coisa, uma ferramenta que tu tem que ter sabedoria no usar. Ela te tira. Eu vou dizer o que estava acontecendo comigo, irmãos. Toda vez eu tenho meus horários de orar, e quando eu vou orar eu não gosto que ninguém me incomode. E eu comecei a orar, eu dobrava os joelhos e uma irmã ligava. E eu atendia, ficava com pena, achava que era pedido de oração, porque eu dobrava os joelhos, e a irmã ficava conversando. Aí um dia eu fui orar, Deus usou a minha filha um dia para falar: mãe, isso não é de Deus. Eu disse: mas como que eu vou ser mal educada? As irmãs ligam. Aí um dia eu estou orando e o Senhor disse assim: tu está dando prioridade, está deixando a prioridade comigo no teu horário, que é meu e teu, para dar para alguém se meter no nosso relacionamento. E eu cortei. Eu vou orar, o telefone pode tocar, pode bater na porta, fazer o que aconteceu, eu não abro porta, eu não faço nada. Eu estou no meu horário da oração. Agora, depois que eu sair do horário da oração, aí eu vou ver aquilo ali. Mas isso é tremendo, irmãos. E se é um conselho que eu deixo aqui nessa noite, se tu não faz, aprende hoje. Abrir a porta da tua casa quando chegar e dizer: Senhor, obrigado porque tu me levou no culto. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Jesus querido. Entra e toma o teu lugar aqui em casa. Tira o que ainda eu não vi para tirar. Purifica, santifica essa casa, Senhor. Há uma diferença entre santificar e consagrar. O que tu santifica, Deus vai abençoar para te usar. O que tu consagra, Ele pode te tirar. Porque Ele deu para Ele. Então Ele não vai, Ele pode tirar. Agora, quando eu santifico, Deus vai abençoar para me usar. Então eu quero dizer essa palavra, irmãos: busquem a presença de Deus. Não fique desapercebido. Quem escolha, como a irmã Lisiane falou essa noite, e como o João fez, escolheu a melhor parte, ficar na presença de Deus. Esse homem estava podre em vida, mas ele não escolheu murmurar, ele escolheu crer e acreditar que o Deus que tinha permitido tudo aquilo ali ia livrar ele. Ele tinha certeza que no momento e na hora certa, Deus ia curar ele. Que aquilo era uma prova. E vocês podem ver que a prova tem começo, início, meio e fim. Aleluia. Agora, tu está determinando? Tu já declarou que aquilo ali não é luta e é prova? Quando algo se levanta dentro da nossa casa, eu aprendi meu marido e a minha filha a dizer: nós vigiamos muito a nossa boca, irmãos, dentro de casa. Aleluia, Jesus. Mesmo alguma coisa que não tenha, a gente agradece como tem. Essa é a verdadeira fé. Hoje tem tal coisa, tem.
isso, aquilo, a gente determina assim, porque essa é a fé. A fé não é aquela que tu diz que precisa ver. Ah, mas Deus tem que prover. Não. Deus te dá a palavra. Tu tem que fazer de posse dela, tu tem que usar. Quando tu faz de uso da palavra, Deus cumpre. O que ele disse? Eu velo pela minha palavra. Então ele vai velar e ele vai te alcançar. E muitas vezes tu pode dobrar os joelhos e pedir um favor de Deus, porque ele não vai ter como te negar. E ele vai te alcançar o que tu necessita e precisa. Não só na tua vida familiar, casamento, espiritual, mas também em tudo que supre, porque é Deus. Ser dependente de Deus, irmãos, é tu não só botar a tua glória na força do teu braço, mas é tu crer que Deus vai prover todas as coisas, que Deus vai sustentar o teu lar, que Deus vai suprir. E quando a gente diz e dobra os joelhos e diz: Senhor, eu dependo de Ti, eu necessito da Tua graça, eu necessito do Teu favor, age, Pai, me dá sabedoria. Ele vai ouvir do alto céu e Ele vai te alcançar. Por isso que o Senhor também disse que o domínio está na nossa língua. Mas o que tu tem proferido aqui na casa de Deus? E quando tu sai fora da casa de Deus, será que tu tem sentado à roda dos escarnecedores? Será que tu ri com quem não deve? Porque a contaminação, irmão, se eu estou num serviço e estão falando besteira e eu estou rindo, eu estou sentado na roda dos escarnecedores. Eu estou rindo daquilo ali que o Senhor não se agrada. E Deus pode vir e ter que fechar aquela porta. Estar na presença de Deus é muito mais sério.